Olá, primeiro ano. Vamos falar hoje sobre o capítulo 4. Bem-vindos aqui na aula de artes. Capítulo 4 fala da Ásia, da arte da Índia, da China e do Japão, né? Os livros de história da arte tocam muito pouco na arte do outro lado do mundo, né? A gente estuda muito a arte ocidental e sabemos muito pouco da arte asiática, da arte do Oriente também. Então, assim, eu achei muito interessante esse capítulo. A gente vai ver só a iniciação, né? As principais características, principalmente a gente começa pela China, depois eu vou falar do Japão e vou falar um pouquinho sobre a Índia. São povos bem antigos, são povos de antes de Cristo. Por exemplo, a civilização chinesa, a gente já tem resquícios, artefatos de terracotas feito há mais de 9.000 anos antes de Cristo. No fim daquelas últimas eras glaciais, né, do que a gente chama dos glaciares, comunidades de caçadores e pescadores nômades se estabeleceram nessa região que hoje é a China, se transformaram em exímios agricultores, né, com grande produtividade. E a China se transforma em impérios atrás de impérios com várias dinastias. Uma característica também maravilhosa da China é sua caligrafia, sua escrita enquanto civilização. E as peças mais antigas, vamos ver as imagens aqui, melhor falar bem nas imagens, né, gente? O livro de vocês mostra essas peças antigas, datadas entre 6, 7 mil anos, que são peças feitas de terracotas, como máscaras, objetos utilitários. Objeto utilitário, tipo assim, um pote para colocar água. Mas esse pote também tem uma função estética. Às vezes, esse pote ou esse incensário adquire uma característica determinada ligada ao belo, ao estético, à religiosidade. Então, você tem o utilitário ligado ao estético, à beleza ou ao ritual, né? Então, esses primeiros trabalhos achados na China são trabalhos de terracota, que eu já expliquei em outros módulos o que é a terracota, né? Olha, no caso aí, uma espécie de artefato para colocar água em forma de animal. Então, a gente vê já essa preocupação com a forma. Muito bonito na arte da China, Japão também, essa contemplação, vocês vão ver que eles têm do universo à sua volta, principalmente da natureza, a contemplação da natureza, não só dos animais, das pessoas, mas das montanhas, das árvores. Isso vocês vão ver ao longo, principalmente da pintura, não ainda agora no Neolítico, daqui a pouquinho, né? A cerâmica, uma arte reveladora na China, a princípio com figuras geométricas, com motivos geométricos, né? Essa aí é um vaso por volta de 5.000 a 3.600 a.C. Essa datação sofre algumas variações. A gente vai ver na dinastia Ming, alguns milênios depois, a porcelana feita, são trabalhos de terracota. Qual que é a diferença? A porcelana depois tem uma vitrificação. Depois que a peça de barro é seca, levada ao forno, para ela virar porcelana, ela vai novamente ao forno com uma substância, né? São pigmentos, são esmaltes que vitrificam. Então, parece realmente que o pote está todo vitrificado. São muito bonitos os trabalhos de cerâmica na China e são bem antigos. Vocês estão vendo desde o Neolítico, né? Outra incidência que começa no Neolítico é essa pedra chamada jade. Ela aparece em sítios arqueológicos, geralmente lugares de sepultamento, rodeando os mortos ou em cima dos olhos. Então, essa pedra, desculpe, teria também uma função ritualística, religiosa. Foram achadas também armas feitas de jade, objetos cerimoniais, e nessa forma que vocês estão vendo, um círculo, né, plano, com esse outro círculo vazado dentro. Qual seria a função? Pendurar isso num colar, né? Não podemos afirmar. São os achados arqueológicos mais antigos da China. Aí vocês estão vendo a exposição. E o jade tem variação entre esverdeado, mais claro, amarronzado, avermelhado. É uma pedra muito bonita, essa pedra chamada jade. Também a gente vai ver no final do Neolítico algumas expressões feitas em bronze, também de utensílios, caldeirões, incensários, objetos para colocar água. E trabalhar no bronze é um trabalho muito difícil, a fundição de bronze, não é um trabalho fácil. A gente estudou lá a era dos metais, eu falei sobre a fundição dos metais. E também continuou tradicional na China durante muito tempo a feitura desses objetos em bronze. Sobre os achados arqueológicos, durante muito tempo, esse pedacinho de osso aqui que foi achado, estão vendo aqui, olha, ele foi achado nos arredores de Pequim e foi batizado de Homem de Pequim,
o homem de Beijing. Aqui vocês estão vendo a reconstrução de como seria esse crânio e aqui como seria esse homem verdadeiramente, um dos nossos ancestrais. Esse pedacinho de osso foi achado nos arredores de Pequim em 1923, século XX já. E foi considerado durante muito tempo o crânio mais antigo. A datação varia por volta dos 500 mil anos. Então, o homem de Pequim, e ele é um exemplar do Homo erectus, como eu falei. Durante muito tempo, era o achado com relação à nossa ancestralidade mais antigo, mas depois outros achados já passaram a ser mais antigos, por exemplo, lá em 1974, já devem ter estudado essa história, acharam um crânio que foi batizado de Lucy, né, em homenagem à música dos Beatles, era uma mulher, né, um exemplar de uma Australopithecus, não sei, né, uma hominídea, de mais de 3 mil anos, de milhões de anos, entre 3 milhões a 4 milhões de anos atrás, né? E o Homo erectus, 500 mil anos. Então, desbancou o homem de Pequim, esse homem que vocês estão vendo aí, esse crânio que foi achado como o achado mais antigo. Muito bem, só como curiosidade. E aqui tem uma evolução de alguns dos nossos das fases que vieram antes da gente, né? Observe que o nosso crânio foi crescendo, a nossa capacidade mental, né? O Australopithecus está bem antes disso aqui, né? Esse que eu disse, como a Lucy foi achada. Então, a gente está vendo aqui o Homo habilis, depois o Homo erectus, aqui, ó, o homem de Pequim está nessa categoria aqui, olha. Aqui tem a datação, vocês podem ver com calma, ele viveu há cerca de 750 há muitos anos, né? Como eu disse aqui, há mais de 500 mil anos a datação do homem de Pequim. E outros que a gente vê aqui, 3 a gente vai ver o homem de Neandertal e aqui o homem sapiens. Vocês já devem ter visto essa história, só para a gente relembrar, né? Nós vimos também sobre o trabalho do bronze que ele não tem só essa função utilitária, mas às vezes os trabalhos têm função religiosa, a representação dessa religiosidade que é tão presente no povo chinês. Né? Então, e trabalhos muito bem feitos, né? Tanto das esculturas quanto do apoio. Vocês estão vendo aí, olha, esse é um trabalho da dinastia Ming. Eu vou falar sobre as dinastias. Outro trabalho do bronze é aquela questão que eu disse, de ligar a forma, a utilidade, a forma também exterior, a forma estética. Esse é um incensário, que é um objeto para se colocar um incenso. Então, do biquinho aí do pato, do biquinho dele aberto, saía a fumaça do incenso, né? Além das esculturas de terracota, de bronze, a gente vai ver a cerâmica, a terracota, também feita como porcelana. Ela é coberta com essa vitrificação. É um trabalho muito delicado e a China até hoje, quando você visita a China, você vê a qualidade dessas esculturas vitrificadas, feitas em porcelana ou feitas em terracota. E é muito difícil. A cada cor, isso tem que ir ao forno para vitrificar. Outra grande descoberta dos chineses, e eles, durante 3 mil anos, eles escondem o segredo, que era a feitura da seda. Então, eles não contavam como que se fazia a seda, né? E até depois de 3 mil anos de segredo, a Índia descobre, o Japão descobre, aí depois, mais lá na frente, vem as manufaturas, as fábricas que vão produzir a seda, mas durante muito tempo, os chineses foram os detentores do saber aí de tecer a seda, esse pano que foi tão cobiçado, tinha até a Rota da Seda, que vocês já estudaram, né? No mundo inteiro. E eles começaram a produzir a seda, esse tecido, por volta de 2.700 anos antes de Cristo. Há 2 mil anos antes de Cristo, né? E durante quase 3 mil anos, o segredo dessa manufatura ficou em segredo. Aí ficou depois conhecida pela Índia, pelo Japão, né? E aqui, olha, vocês devem saber, mas só para relembrar, a seda vem do casulo desse bicho chamado bicho da seda, que vocês estão vendo, né? A lagartinha lá dentro. Depois as lagartas têm que ser sacrificadas, elas são tiradas, os casulos são jogados em água quente, vocês estão vendo aqui a produção artesanal, e depois o fio é puxado, né? E vocês estão vendo aqui embaixo, olha, pinturas. Uma das características da arte chinesa até hoje é a pintura na seda. Eles não pintavam em tela, muito pouco, mas na seda esticado. Isso dá uma suavidade no traço, uma suavidade no pincel, né? Incrível, porque a seda é um pano delicado, mas é uma fibra muito forte, uma das fibras mais resistentes, né? E hoje já tem máquina que faz a seda, mas foi durante muito tempo um segredo, e é uma tradição na
na China a feitura da seda. Então, aqui vocês estão vendo passos dessa produção artesanal da seda. Uma curiosidade também, foi um sítio arqueológico descoberto na China recentemente, 2016, e com esses fósseis aí, né, com esses esqueletos praticamente impecáveis, que não combinam com o biotipo dos chineses. Eles têm entre 1,90 m e 2 metros de altura. Então, são achados recentes, 2016, que ainda estão sendo estudados, foram achados na China, no noroeste da China, esses esqueletos aí desses homens, entre aspas, gigantes, só como curiosidade. E sobre a rota da seda, e sobre o costume da seda, isso não está no livro, mas eu trouxe para vocês, que eu acho assim, que é a identificação de um povo, para vocês verem os costumes como são rígidos, principalmente com as mulheres. É uma prática que foi muito usada na China até o início do século XX, sabia? Chamada até a prática dos pés de lótus. A flor de lótus tem um botãozinho, né? Então, as meninas, as mulheres queriam ficar com o pé pequeno. Diz a lenda que essa prática começa quando uma bailarina dançou para o imperador e ela tinha o pé bem pequenininho. Então, o imperador ficou apaixonado com os pés dela. Então, todas as mulheres queriam ter o pé delicado, como é dessa bailarina, e desde pequena, para elas arrumarem um bom casamento, os pais enfaixavam os pezinhos dela, quebravam os dedos são quebrados e virados para baixo, as dores horrorosas, né? A cicatrização dos ossos, ela é feita com os dedos para baixo, só o dedão fica, e essas meninas usavam faixas até a regeneração desses ossos, um sofrimento, uma dor até a velhice. Vi uma reportagem de senhorinhas na China hoje, por volta de 91, 95 anos, que ainda usam esses sapatinhos, e elas desenfaixam o pé e mostram, né? Então, se elas têm aí 91 anos, esse costume continuou até início do século XX, em algumas localidades, e era apreciado. E, por outro lado, dizem também que era um costume que os pais faziam com as filhas, para que elas depois, não só para arrumar um casamento, né? Tem uma vertente de estudiosos que fala isso, mas para que essas mulheres ficassem, elas não podiam andar grandes, ficar andando e fazer trabalhos, deslocando com esses pezinhos. Então, elas eram obrigadas a ficar muito tempo sentada. Qual o trabalho que elas iam fazer? O trabalho da feitura da seda, que exigia horas e horas de paciência. Cada fiozinho daquele casulo que vocês viram ali tirado, ele pode chegar até a 1 quilômetro. Um fio depois tem que ir enrolado com o outro. E durante muito tempo, a feitura da seda foi tudo manual. Então, essas meninas ficavam sentadas, essas mulheres, por conta desses pezinhos, eram como que escravizadas nesse trabalho, né? Tem uma vertente de historiadores e pesquisadores que vão por aí, não só a vaidade feminina e para arrumar um casamento. Eu gosto de falar isso porque me caracteriza muito. E os sapatinhos. Aqui vocês estão vendo um molde de gesso colocado aí perto de vocês, como que os pés se deformavam, né? Como eu disse, os dedos eram quebrados e esses pés enfaixados, falei engessados, não, enfaixados, desculpe, às vezes eu falo rápido, né, e vou trocando as palavras, desculpe. Olha, aqui vocês estão vendo uma foto do início do século, como eu disse, como que o pé dessas mulheres ficavam, e existem senhorinhas, vocês podem pesquisar, e tem muitos documentários que falam sobre a prática do pé de lótus. Aqui vocês estão vendo a flor de lótus, o botãozinho dela, e o pé, olha aqui, ficava realmente com esse formato de botãozinho, dessa flor fechada de lótus. Aqui uma foto mostrando a deformação que o pé ficava. E o absurdo é que vocês estão vendo a proporção das pernas, das calças, e o tamanhozinho do sapatinho e o tamanho do sapato que essa mulher deveria usar. Aqui vocês podem ver do lado de cá, onde a Sestinha está correndo, um pé comum, um pé normal, né? A anatomia do pé. E aqui, ó, pontilhado, como o pé era forçado a ficar. E aqui à direita de vocês, a sola do pé. Então, um costume triste, né, gente, para as mulheres. Olha, vocês podem ver aí, tá vendo? Os dedinhos ficavam para baixo, né? Em cima vocês podem ver também. E o tamanho desses sapatinhos. Bom, sobre a China também, a gente não pode falar da China sem uma das artes mais representativas. Isso aí não foi achado há muito tempo atrás. Isso aí foi escavado, gente, no século XX, 1974. A princípio achado por camponeses que estavam cavando, mexendo na terra, na região de Xi'an, são chamados guerreiros de Xi'an, né? É o exército de terracota do imperador Qin Shi Huang. O imperador que mandou fazer esse mausoléu, na verdade, o túmulo dele mesmo não foi achado, está aí nas imediações. E ele pediu que construísse um exército de não sei quantos, eles acreditam que tenha mais de 8 mil
esculturas, apesar de só 2.000, por volta de 2.000, terem sido desenterradas. E esse exército protegeria, a função dele seria proteger o rei no seu pós-morte. Mas o corpo do rei não foi achado. Acreditam, então, os pesquisadores que as pessoas que trabalham também com essas escavações, que estaria aí nessas imediações, né? E é um trabalho, gente, gigante, imenso, né? Quanto tempo? São mais de 2.000 esculturas desenterradas, mas acreditam que, na verdade, enterradas, esse total chegaria a 8.000 guerreiros em tamanho natural. É uma área de 98 quilômetros quadrados, uma região gigante. E, como eu disse a vocês, esculturas de terracota e teriam sido pintadas de cores naturais, mas essas cores, por estarem enterradas, algumas ainda mantêm um pouquinho da cor. E quando desenterradas, a cor ainda permanecia um pouquinho, mas elas foram perdendo ao longo dos anos aí. E esses guerreiros, né, esse imperador, quando foi feito isso aí? Por volta de 221, 210 antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. Então, ficaram mais de 2.000 anos enterrados. Vamos ver um pouquinho, né? Olha, como eu disse a vocês, eles ainda têm uma coloração, eles eram pintados com cores vivas. E são várias patentes, são arqueiros, são comandantes, são generais. E tem a variação da roupa de cada um e o coque do cabelo, o penteado do cabelo define cada patente. Eu acho incrível. E aí, uma reconstituição de como eles seriam pintados, com cores, cor de pele, mas como eu disse, 2.000 e tantos anos enterrados, eles foram perdendo essa tonalidade. Aqui também seria uma representação moderna, um desenho feito por computador na nossa época, mostrando esse mausoléu, né, o tamanho disso aqui, né, onde os guerreiros protegendo, mas o túmulo do rei, do imperador, Qin Shi Huang, não foi achado ainda. Acham que ele estaria numa montanha mais próximo. Novamente, um trabalho feito por computador, mostrando aí as fileiras desse exército, né? Como estariam eles enfileirados. E eles têm expressão, eles têm essa magnitude, eles têm essas patentes representadas nas roupas, são representados cavalos, né? Os cavalos, os carros de guerra também, que eram usados nessas batalhas. Olha isso, gente, né? Tudo em terracota. É um dos lugares mais visitados na China. E como eu disse a vocês, olha, a roupa e o penteado define a patente entre general, oficial, soldado, arqueiro, etc, etc. E parece realmente que eles estão ali em prontidão. E pode olhar aqui nas mãos, eles segurariam as armas, ou as lanças, ou os arcos, né, de cada uma da sua posição. Os cavalos que seguem esse exército, é um trabalho muito bonito, impecável, né, do homem. E aqui vocês estão vendo esse sítio arqueológico. Hoje ele é coberto, os turistas podem visitar, andar aqui ao redor, não aqui embaixo, né? E é, como eu disse, um dos lugares, um dos pontos turísticos mais visitados na China. E incrivelmente, gente, depois dessa década de 70, quando eles foram restaurados, a China já passou por alguns abalos sísmicos, alguns terremotos, e algumas dessas esculturas foram danificadas. Tem uma foto aqui que até mostra, tá vendo? Algumas caíram e vão ter que ser restauradas. Agora, com essa pandemia, esses trabalhos devem estar paralisados, né? Outra curiosidade que eu trouxe da China para vocês, meninas, olha só, é uma rainha guerreira. Aqui a tumba, o túmulo dela, a tumba, como foi achado, com tudo que ela usava, né? Os restos mortais dela. E essa rainha tem narração sobre ela, que ela seria uma rainha realmente guerreira, que saía para guerrear, que saía para... Deixa eu arrumar aqui até agora, está um pouquinho... que saía para enfrentar exércitos. O nome dela, Rainha Furual, ela viveu por volta de 1.200 anos antes de Cristo. E ela, há relatos que ela participava das batalhas, comandando aí pelotões. E um desenho aqui, logicamente não é ela, mas como seria essa rainha, né? Como seria hoje a representação dela, mas em forma de mangá, eu trouxe só como curiosidade, já que eu falei da submissão das mulheres, né, dos sapatinhos, eu trouxe esse outro lado aí para vocês. E as pinturas, tanto na China como no Japão, a gente vai ver a pintura na seda, a delicadeza desses pincéis, a delicadeza desse traço que é colocado. São pincéis bem delicados, né? São pincéis bem suaves que a gente vai ver, o torneado também da pintura, né? Como a pintura... Olha,
olhando os pincéis chineses, a gente pode ver como a pintura é feita. Olha que bonito. Isso aqui eu ganhei de presente de uma amiga que esteve na China. Ela trouxe para mim. E são pincéis também usados para caligrafia. Aliás, a caligrafia sempre foi considerada uma arte. A arte de escrever e esses pincéis usados, olha só, a primeira caixinha, gente, olha a delicadeza, toda em tecido, toda acolchoada, né? E a beleza também, vou mostrar para vocês como eles são fininhos, olha a ponta deles, bem fininhas. Olha que bonito, que presente lindo. Olha o tanto que é fininho, né? Para fazer esses detalhes que vocês veem lá em cima, olha, das árvores, a própria caligrafia, eu vou falar daqui um pouquinho. E sabe qual o pelinho que era mais usado muito antigamente, mais apreciado para esses pincéis de caligrafia? Era o primeiro corte que era feito dos cabelinhos dos bebês. Por volta dos 3, 4, 5 meses, as mães cortavam os cabelos bem macinhos, bem fininhos, e eram vendidos esses cabelos, esses punhadinhos de cabelo para a feitura desses pincéis de caligrafia. Muito bem, e essa pintura é uma pintura que mostra o naturalismo, as paisagens, usavam a seda, às vezes eles pintavam no papel e na madeira, mas principalmente a pintura na seda. Usavam uma aquarela. O que é aquarela? É uma técnica à base de água. As cores ficam mais diluídas, você tira partido também das manchas que aparecem, né? E usava a temática, as paisagens, as pessoas, os animais, composições limpas, são mais objetivas, e os tons mais claros são valorizados. E, no geral, as linhas são mais curvas. Em todos esses países, tanto na China, quanto na Índia, quanto no Japão, a gente tem uma predominância das linhas arredondadas, né? A gente não vê no trabalho os ângulos mais obtusos, as linhas mais retas, são formas mais orgânicas. Isso é muito bonito também. E aí vocês estão vendo outros exemplares, deixa eu chegar aqui um pouquinho, das pinturas na seda, que durante muitos séculos, né, permaneceram na cultura chinesa. E até hoje, né, um dos souvenirs mais vendidos são as pinturas em seda para os turistas de hoje. E aqui a caligrafia, olha que os pincéis, a princípio eles eram feitos de bambu, como eu disse, e pelinhos dos cabelinhos dos bebês, tadinhos dos bebês, né? E aqui a linda caligrafia, aqui vocês estão vendo um desenho de um bambu, né? E a caligrafia chinesa, que é considerada arte. Por que o pincel tem que ser fininho? Por conta dessas. Vocês viram que o próprio gestual do artista aparece. Toda letra termina com toque fino. É como se o artista batesse o pincel e tirasse, né, sorrateiramente e, ao mesmo tempo, delicado e com energia. Tem uma força nessa caligrafia. Muito bem. Sobre as esculturas, eu falei, né? Usavam a terracota, usavam a pedra, usavam o bronze. E eles têm também uma goma, gente, uma espécie de verniz que se chama laca. A laca, ela é um verniz produzido de uma árvore lá do sudoeste da Ásia. E essas esculturas em laca é um verniz com uma camada bem grossa. Teve nos anos 90, aqui no Brasil, uma mania de colocar nas casas também, era moda, os móveis com laca. É um verniz que ele é bem grosso, né? E a origem desse verniz, a princípio, foram as esculturas chinesas. Muito bem. Outra característica dentro da cultura, dentro dessa cultura das imagens chinesas, é a figura do leão. O leão é uma figura de proteção. Então, a gente vê muitos leões, às vezes, nas entradas das tumbas, nas portas do palácio. A gente vê também leões protegendo casas. É um símbolo de proteção, o leão. E esses leões com bocas quadradas são chamados de pichie. Escreve com B, mas pronuncia pichie. Mandíbulas quadradas, e a tradição foi iniciada por volta de 220 anos antes de Cristo e permaneceu durante muito tempo. Então, são figuras feitas em cobre ou em terracota ou em porcelana que protegem esses lugares. É um dos símbolos da imagética chinesa é o leão. E aqui eu trouxe só como curiosidade uma arte atual, né? Aconteceu em 2015, um artista chinês, ele precisou de 20 ajudantes, com um único tronco de sequoia, ele faz esse leão, que vai ser levado, ele faz na cidade de Mianmar, e depois ele vai para Wuhan. Esse leão está hoje em frente uma espécie de centro, um shopping, um edifício, vocês vão ver aqui nas imagens, né? Parece um edifício bem high-tech, e o contraste da escultura de madeira com esse mundo de vidro, essas torres gigantes da arquitetura chinesa de hoje. Então, eu trouxe para vocês tradição e tecnologia,
passado e presente, e a arte, né? Vocês estão vendo aí que bonito, eu vou mostrar outros ângulos, olha, eu trouxe um pouquinho sobre ele, né? A escultura, ela foi terminada em 2015, e aqui a árvore é uma sequoia, uma árvore gigante, e é uma única árvore, vocês podem ver, e o leão foi ajudado a ser feito por esse artista por mais 20 artesãos. E aqui vocês estão vendo, olha, boca aberta, rabo, pelo, a textura, trabalho muito bonito, né? Um trabalho manual. E o contraste do lugar, olha que o artista que fez, 2015, um trabalho recente, e que bonito, olha, na cidade de Wuhan, o contraste, como eu disse, das torres, todas tecnológicas, com vidro, metal, e o leão, símbolo da tradição. A China é muito isso. A gente vê em documentários, né, quando você passeia também as imagens andando pelas cidades da China, você vê isso aí, o contraste entre tradição e modernidade, né? Eles têm esse mundo de vidro, de torres, mas a tradição está muito ligada ao passado também, aos valores religiosos. Nesse caso aqui, a figura do leão, dos bixis, né? Sobre a música, a palavra Yui significa música, vem da palavra. A palavra música vem de Yui, que significa prazer, diversão. Uma das tradições são esses sinos, né, feitos de bronze, com várias simbologias, geralmente usados em rituais. Muito bem, alguns imperadores prezavam por organizar sua equipe, faziam estudos também, tinham escritórios de música para catalogar. E sobre a arquitetura na China, sobre as construções, elas são bem peculiares, né? Eles tinham muito problema de ataque. Nós vamos ver a muralha da China daqui a pouco. E as casas, vocês podem ver que várias casas começam com uma muralha. São casas com pavimentos, mas você tem, para chegar na casa, você tem que ter acesso para chegar no primeiro pavimento e no segundo mais ainda, né? Então são casas fortificadas, né, com essas muralhas, e elas são dispostas em muitos cômodos e tem andares superiores, cozinha, depósito, estábulos ficam no andar térreo e os cômodos no andar superior. As pessoas ficam mais protegidas ainda. Outra curiosidade e outra característica são esses telhados com esses beirais virando para o céu, né? O telhado não está reto nem virando para baixo. Isso dá uma leveza numa construção tão pesada, tão feita de pedra. Vocês estão vendo que tem uma muralha, mas não parece que a construção é pesada. É um efeito arquitetônico muito bonito. E os jardins chineses, né? Outra grande obra da arquitetura, não tão antiga, né, mas parte da história da China, é a Cidade Proibida. Ela foi construída por volta de 1406 e 1420 depois de Cristo, e era a cidade dos imperadores. A família do imperador está dentro de Pequim, é uma cidade dentro da cidade. E ela foi feita, iniciou durante a dinastia Ming, que foi uma das dinastias mais importantes da China, depois habitada aí pela dinastia Qing também. Foram várias dinastias. É uma cidade com várias construções, são mais de 8.000 cômodos, distribuídos entre 800 prédios. Só morava aí o imperador com sua família e seus serviçais. Muito luxo, muitos jardins. Isso tem até um filme que mostra isso, quando teve o último imperador no início do século XX. A China passa por transformações, né? Esse antigo regime cai e a gente vai ver essa cidade sendo invadida. Vou até dar para vocês a sugestão desse filme, está aqui na sequência. Aí vocês estão vendo o desenho, né? É imensa essa cidade, toda murada, e hoje é um dos lugares mais visitados. Vocês estão vendo Pequim ali atrás, né? E é um dos lugares mais visitados por turistas. A magnitude, o tamanho, gente, para a família do imperador e seus serviçais, né? Todos os trabalhadores, cozinheiros, todos os artífices moravam aí junto com eles, né? E a população em geral ficava do lado de fora. Ninguém entrava aí, a não ser os trabalhadores e a família que habitava. Uma vida com muito luxo, né, gente? Olha o tamanho dessa cidade proibida, um dos lugares mais visitados em Pequim. Vocês podem ver aí, mais outro trecho. Se eu falo um pouquinho da cidade proibida para vocês, ela é patrimônio mundial da humanidade, foi tombada em 1987. E aqui é um filme que eu acho lindo, assisti esse filme quando ele foi lançado. É um filme de 87, concorreu ao Oscar, se chama O Último Imperador. É a história do último imperador que morou na Cidade Proibida. Fotografia linda, é do genial diretor Bernardo Bertolucci,
que faz uma obra-prima, O Último Imperador. A gente vê a passagem dele, paparicado, pequenininho, morando nessa cidade, tudo a tempo, a hora, e a transformação dessa China no início do século XX, onde esse imperador vai ser até preso. Não vou contar o filme para vocês verem aí, vocês podem baixar, é muito fácil de achar, O Último Imperador, tá? Bom, outra construção também foi feita pelo mesmo lado, quem começou, né? Não foi só ele, não, porque essa grande muralha foi feita ao longo de outras dinastias, de outros imperadores, mas começa com o imperador Qin Shi Huang, o mesmo do exército de terracota, e era uma proteção, ele queria fazer uma muralha gigante, e conseguiu, né? Foram trechos que foram feitos por vários outros imperadores, e gigante também, e é um monumento aí que é o símbolo da China, e o símbolo também dos ataques que a China sofria. Quantos ataques? Hoje restam por volta de 8.850 quilômetros, mas acredita que ela já tenha tido 22 mil quilômetros. É uma construção gigante, são mais de 7 metros de altura. E a função da muralha, não esqueça disso, não era só proteção. Sabe qual era a função? A China tinha exército gigante, e esse exército ia ficar morando na cidade, esse tanto de gente, então seria lugar para esse exército, em tempos que não eram de guerra, trabalharem na construção e morarem. Então, o exército chinês morava nessa muralha e não ficava aquele número gigante de gente dentro das cidades. Então, ocupar esse exército em tempo de paz e eles ficarem longe das cidades, também morando nesses lugares. Você pode ver que tem várias guaritas gigantes, né? Também um dos lugares mais vegetados. E ela passa aí por vales, por montanhas. Olha, são fotografias do alto, dá para se ver de cima, por satélite também. Muito bem, a história da Grande Muralha, já contei para vocês, né? A proteção, foram vários trechos foram feitos ao longo aí desses tempos, não só pelo imperador Qin Shi Huang, mas outros também que trabalharam. Aí eu trago algumas informações. Bom, sobre o Japão eu até iniciei, né? Falei que essa coisa da caligrafia é muito importante, essa coisa do gesto, da delicadeza, né? Do esmero na caligrafia, das aquarelas e da pintura em seda. Queria que vocês observassem o gesto para fazer essas carpas, esses peixes, ao mesmo tempo sutil, delicado e cheio de energia. Parece que cada carpa foi feita só com um gesto desses pincéis de caligrafia, né? E lindo, ao mesmo tempo tão naturalistas e tão leve, né? Quem já viu um lago de carpa, é isso aí, a visão que a gente tem de um lago transparente, que a gente tem de um lago transparente, é isso aí. Bom, e as pinturas do Japão mostram cenas de pessoas em harmonia com a natureza, mulheres principalmente, com roupas delicadas, com sombrinha, que passam por entre paisagens ou entre construções delicadas também, são cores dinâmicas, e sobre as gravuras japonesas, as gravuras impressas em papel, não só as de seda, elas chegam na Europa no final do século XIX, com essa ruptura, né? Questões políticas no Japão também faz com que o Japão tenha uma abertura, e a gente tem acesso, a gente, entre aspas, que morava na Europa no século XIX, vai ter acesso a gravuras japonesas que influem grandemente os impressionistas e os pós-impressionistas. Van Gogh tem até um trabalho que é baseado numa gravura japonesa, com grandes planos, cores vivas, e são obras maravilhosas, né? Cores mais suaves também, né? São vivas, mais suaves. Tem um grande pintor chamado Suzuki Kuniyoshi, 1798 1861. E parece, gente, que a pintura, tanto a chinesa quanto a japonesa, dessas paisagens, né, logicamente tem a arte contemporânea. Quando a gente vê arte contemporânea, eu vou mostrar para vocês um chinês que trabalha com instalação, com coisas na nossa época, que são completamente incríveis, o japonês também. Mas essa pintura de paisagens, ela permaneceu ao longo de muitos anos com as mesmas características, quase não alterou, tá? Vocês vão ver a arte contemporânea, principalmente da China, tem muita coisa ousada, muita instalação, muita arquitetura, muita escultura. Quando a gente vê arte contemporânea, eu vou falar. E as construções japonesas são parecidas com as chinesas, mas não existem as muralhas. E dentro desses grandes cômodos não tinham repartição de argamassa ou de pedra. Eram painéis de madeira ou de papel de arroz. Então, esses ambientes lá dentro eram ambientes muito claros, né? E os jardins ao redor dessas casas, onde eram feitas as cerimônias do chá. Bom, sobre a Índia, gente, a complexidade desse país, de divindades, de
povos, de língua, mais de 33 milhões de divindades. Então, essa religiosidade intensa, isso influi numa arte multicultural, multicolorida, né? Multifacetada. É muito linda a cultura indiana. Os povos indianos, né, com a sua religiosidade, e olha só, eles têm contato com várias culturas, né? Tiveram contatos com chineses, tiveram contatos com outros povos. Então, nós vimos lá quando os gregos têm contatos com os egípcios têm contatos com os chineses. Então, a gente tem durante o mundo antigo, esses povos andavam, né? Eram navegadores e sabiam sair por esses mares aí e tiveram contatos. Então, acaba que uma civilização, uma cultura interfere na outra. Queria falar também sobre as várias religiões da Índia. Não é só o hinduísmo que a gente vê aí nessa religiosidade de tantas, a gente vai ver o budismo, o cristianismo, o islamismo. Então, essa multiplicidade que ao longo desses tempos sofreu influência de outras culturas, continua até hoje, né? Muito bem. E as esculturas usavam o bronze, muito religiosa. Também são 33 divindades, né? Então tem que ter muita arte para representar esses deuses todos. E eu trouxe aqui para vocês, num desenho atual, algumas representações de divindades indianas, como Brahma, Vishnu, Shiva. São divindades consideradas muito belas, às vezes todas humanas, às vezes com pedaços. Por exemplo, tem uma que tem a cabeça de um elefante. Então, tem essa mistura e essa beleza dentro da representação. Muito bem. Os templos, eles não perdiam tempo de deixar essas esculturas em relevos nas colunas, contando histórias. Então, também tem uma função didática relacionada à história dos deuses, à religião. Então, e às vezes até tem algumas, nesses templos, figuras relacionadas ao sexo, à sensualidade. Então, a gente tem uma complexidade de baixos e altos relevos nessas construções com essas esculturas. E as esculturas em madeira, um tema muito recorrente nessas culturas, China e Índia, e Japão também, é o Buda dormindo, né? Uma passagem da vida de Buda, e é muito representado essa parte do soninho de Buda. Trouxe aí um traje tradicional de um dos povos, né, hindus, são vários, que ainda conservam, tentam manter suas raízes. É um povo do deserto aí, que uma indumentária muito bonita, né? Falaria muito sobre os povos, sobre as roupas femininas, sobre as joias, sobre as tatuagens de rena, mas só trouxe esse exemplar aí do deserto de Tars por conta do tempo, né? As construções de templo, onde eles misturavam bambu, argila, o esterco de vaca era um aglutinante para isso aí. Sobre o esterco de vaca, foi muito usado também nas construções do Brasil, até hoje no interior, às vezes, aquelas construções de pau a pique ou de taipa, onde era jogado barro, né, numa estrutura de madeira. Então, o esterco de barro faz o aglutinante. A pedra, na Índia, substitui o tijolo, principalmente construções com a pedra. A gente não vai ver muito o uso do tijolo. São templos, são palácios feitos em pedra. E sobre a dança, também ligada à religião, assim como a música, a importância dos gestos da mão, tão importante quanto os gestos do pé, né? Tem toda uma comunicação com as mãos e a religiosidade dessas coreografias também. Trouxe alguns exemplares aí para vocês. E os instrumentos musicais, como eu disse, não só a função de executar, de produzir um som, mas a função estética de cada instrumento, a beleza de cada instrumento. Vocês estão vendo alguns exemplares aí de instrumentos de sopro, de corda, de percussão. Olha esse instrumento de corda, parece um pavão, né? É baseado no corpo de um pavão, até com penas. Então, o esmero disso aí. E uma grande construção indiana, uma das mais belas construções do mundo, e é uma prova de amor deixada na pedra, né? Que é Taj Mahal. Foi um mausoléu feito entre 1632 e 1653. Olha só, o rei ficou tão apaixonado que sua esposa morreu, que ele manda fazer um túmulo para ela, como se fosse um palácio, né? Então, esse Taj Mahal, ele fala principalmente disso, da dor dele em perder sua esposa. Ele tinha várias esposas, e ele ficou junto, o nome primeiro do rei que fez, Shah Jahan. Tem até uma música do compositor brasileiro, Jorge Ben, que fala de Taj Mahal, da história de Shah Jahan, com a sua princesa, etc, etc, com a sua rainha, né? No caso, ele tinha várias esposas, mas essa era a preferida dele. E o nome dela eu tenho que ler,
Arimande Banu Begum. Só que a corte de onde ela vinha, se não me engano era da Pérsia, era Mahal. Então, Taj Mahal significa coroa de Mahal. Bonito isso, né? Ela morre, gente, ao dar à luz ao seu 14º filho. E eles ficaram 19 anos juntos. E ele não conformava com a morte dela. Então, ele mandou fazer esse mausoléu, esse túmulo. E, como eu disse, os indianos usavam a pedra em mármore branco. Tem pedras preciosas, tem lápis azul, tem pedaços que são feitos com filamentos de ouro. E o objetivo desse rei era fazer, em frente a Taj Mahal, uma construção, uma réplica de Taj Mahal em mármore preto, onde ficaria o corpo dele. Mas isso ele não conseguiu fazer. Então, quando ele morre, ele é enterrado junto com a esposa preferida dele. Então, é uma prova de amor, né? Vamos ver mais um pouquinho. Está na cidade de Agra, vocês estão vendo, olha, bem mais ao norte da Índia, e a parte de dentro, onde o túmulo dos dois descansam aí por toda a eternidade. E a beleza e a riqueza de Taj Mahal, né? Muito bonito. Olha só. A suntuosidade disso aí, e os dois. É um dos lugares também mais visitados na Índia. E aqui uma representação do príncipe Shah Jahan e a sua rainha preferida, né, que morre ao dar à luz ao seu 14º filho. O nome Taj Mahal significa coroa de Mahal, né? Eu já expliquei para vocês. E ela era chamada carinhosamente pelo rei de Mumtaz Mahal. Olha que lindo, gente. Olha o amor desses dois. Sabe o que significa Mumtaz Mahal? Ela era chamada de joia do palácio, né? Aí eu trouxe algumas curiosidades sobre o dia de visitação, quantas pessoas visitam. Então é isso aí. Bom, gente, olha, foi só um pedacinho do que é a arte na Ásia. Falamos um pouco da China, um pouco do Japão, um pouco da Índia. Ampliem, tem tanta coisa linda, tem tantos documentários, tanta coisa boa na internet. Use a internet para essas coisas, para ampliar. Aproveitem esses tempos para expandir esse conhecimento, né? Bom, foi uma alegria estar aqui com vocês. E é uma alegria falar desses povos tão desconhecidos para a gente, né? Do outro lado do mundo, mas que tem uma cultura peculiar e maravilhosa. Beijo para vocês. Até a próxima.